Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal aqui entrar. Boa noite, Massinha. Ah, ela hoje vai assistir a live. Muito bem. Ai, gente, aqui tá um frio, meu Deus do céu. Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer, viu, Massinha? A live vai estar bem recheada de informações. Muitas informações. Vamos esperar aguardar mais uns 2, 3 minutinhos pra gente ver se mais alguém consegue entrar. Boa noite! De qualquer forma, essa live ela vai ficar gravada. Eu estou utilizando muito o Instagram para gravar e deixar e levar para minha plataforma do curso. Inclusive essa live ela vai subir para a plataforma do curso depois, tá? Pega lá teu copo com água, toma água, que daqui a pouquinho a gente vai começar aí a nossa live falando sobre fitoterapia no tratamento de pele, tanto no aspecto de acne como também de manchas. Já tô vendo gente entrar aqui. Seja muito bem-vinda, Vitória, lá de Alagoas. Saudade, Vi! A Paty também seja muito bem-vinda. Gente, quem aí não gosta de um chazinho? Quem aí não gosta e já tomou um chazinho? Hoje, além de chá, você vai aprender outras formas de como você utilizar a planta ao nosso favor. Pati, você é de onde, Pati? Saudade, Vi. As mensagens chegam aqui com um certo delay, então tenham paciência comigo. Iago pediu para avisar que ele tá comigo assistindo. Ai, Iago, ó, um cheiro para você. Um cheiro. Ai, falar em cheiro, gente. Enquanto a gente espera entrar mais um pouquinho, né? Mais gente. Esses dias eu acho que o pessoal aqui em São Paulo, acho que me acho muito diferentona, né? Porque eu falo cheiro, eu falo essas coisas, sabe? Mas dizer o quê? A gente é lá do Nordeste, a gente ama nossa cultura, nossos costumes, nosso sotaque e tá tudo certo. Então, vamos começar, né? Vou deixar gravado, então quem for entrando, depois assiste do início para não perder nada, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, ou se não quiser colocar nos comentários, porque todo mundo tem acesso. Aqui do lado também tem um sinal de interrogação, onde você pode colocar a sua dúvida e somente eu tenho acesso, eu leio e trago aqui a sua dúvida sem você se expor, se assim você achar melhor, tá? Então vamos lá. A grande pergunta dessa live é como as plantas medicinais. Eu vou ficar olhando um pouquinho para cá, porque eu preparei uma aula, literalmente, que eu vou levar essa aula para a plataforma do curso. Então eu copiei aqui tudo que eu quero trazer aqui nessa live para não esquecer de nada e trazer muita informação para vocês. Então, se eu virar um pouquinho para cá, vocês tenham paciência comigo, porque eu tô vendo aqui tudo que eu coloquei para não deixar faltar nada de informação para vocês, ok? A grande pergunta dessa live de hoje é como as plantas medicinais elas podem contribuir para a saúde da nossa pele. A gente vê, né, um costume muito antigo, antes mesmo, assim, muito antes de Cristo, já se utilizava as plantas medicinais. Eram os únicos recursos que a humanidade tinha para provocar, promover e tratar doenças, provocar a saúde e prevenir o surgimento de doenças
eram as plantas medicinais, as formas naturais para isso. E a gente adquiriu, graças a Deus, de forma muito empírica, muito tradicional, conhecimentos que aos poucos foram trazendo para esse lado científico, comprovando cientificamente os seus usos e assim podendo a gente se beneficiar de várias outras formas, além daquele tradicional que é o uso do chá em si, que é a forma mais tradicional de utilizar as plantas medicinais. As plantas medicinais, elas não são só benéficas para a questão da nossa alimentação, do nosso organismo como um todo, mas também elas podem estar muito direcionadas no tratamento de alterações da nossa pele, como por exemplo o melasma. Eu friso sempre aqui o melasma, porque o melasma ele é uma das linhas de pensamento que eu estudo muito, e das linhas de tratamento que eu mais realizo em clínica. E quem está me acompanhando aqui sabe que eu também sou a primeira mentora do curso de melasma, de tratamento de melasma natural em casa. Ou seja, eu fui a única pessoa que realizei esse tipo de curso online, aberto para o público final, que seriam os pacientes, tá? Então, hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre essa questão da fitoterapia, como utilizar em benefício da nossa pele. Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas para, acho que é Tabata, seja muito bem-vinda, a Dani, seja muito bem-vinda. Antes de eu falar sobre a fitoterapia, eu quero trazer aqui um aspecto que você vai compreender a ação da fitoterapia ao benefício da nossa saúde, da nossa pele também. Quando a gente fala em pele, um grande erro que acontece com, por exemplo, a cosmética, a estética convencional, é olhar para esse órgão individualizado. Nós da estética natural, nós que trabalhamos a terapia, a gente olha para o todo. Boa noite, Dani, seja muito bem-vinda. Nós olhamos para a pele como aquela parte que nos direciona a compreender o todo. Na reflexologia facial, a gente vai compreender a teoria de que a nossa face é um mapa dos órgãos que nós temos, dos nossos órgãos internos. Quem já ouviu falar isso? Coloca aqui, eu já ouvi falar, não entendo muito bem. Enfim, vão interagindo para eu saber que vocês estão aqui comigo. Mas só para você entender, cada ponto da nossa face está representado a um órgão. E aí, eu acho super interessante quando chega uma paciente, né, que vem com o desejo de tratar o seu melasma de forma natural, eu começo a analisar as características que as manchas me trazem, né? Os direcionamentos que as manchas me trazem. O primeiro deles é aonde na face está localizado. Por quê? Porque eu correlaciono com o órgão que pode estar aí sobrecarregado e causando aquela mancha, tá? Antes de eu continuar, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a imagem está bem, se está tudo certo, para que a gente consiga ter aí um áudio bom, uma imagem boa, para vocês compreender tudo. Me fale aqui se você está conseguindo ver tudo certinho. Deixa eu ver quem que tá aqui. A Massinha, a Dani, me dê aí um feedback da imagem, do áudio, para me saber se está tudo certo. Enfim, então eu vejo essa questão da localização. Perfeito, Dani, obrigada. Da localização do seu melasma para compreender quais são os órgãos que podem estar aí correlacionados, sobrecarregados, sofrendo. Então, por exemplo, na reflexologia facial, a região da testa é caracterizada pela bexiga e pelo intestino.
Aí tem nas laterais, acima da sobrancelha, a gente tem a representação do coração. E aí na bochecha a gente tem o estômago, a gente tem o pulmão. Depois eu vou trazer aqui uma imagem no meu feed ou nos meus stories para mostrar direitinho para vocês como é que funciona essa questão da reflexologia. Mas o importante você saber é que todos os nossos órgãos, eles estão representados por alguma parte da nossa face. Então, por exemplo, se eu tenho melasma localizado na região da minha face, eu preciso observar como é que está funcionando o meu intestino, a minha bexiga e o meu coração. Se existe aí alguma sobrecarga. Quando o melasma está localizado nas regiões laterais da minha face, eu preciso compreender como é que está funcionando o meu pulmão, o meu estômago, os meus órgãos genitais nessa região aqui e, enfim, sucessivamente. A nossa face, ela reflete os nossos órgãos e isso é ciência pura. Por isso que é interessante você que tem melasma, você que tem acne, observar onde está direcionado as suas manchas e você começar a observar como é que está funcionando os seus órgãos para que você tenha aí um direcionamento. Não se pode tratar alguma anormalidade de pele se você não olha para o seu corpo como um todo, para o seu organismo como um todo. Então, a fitoterapia, como é que ela pode contribuir nesse aspecto da nossa pele? Primeiro, vamos entender a questão o que seria a fitoterapia, né? A fitoterapia ela é uma ciência que estuda e se utiliza das plantas medicinais para prevenção, tratamento e cura de doenças de todo o nosso organismo. Na nossa pele, ela não é diferente. Nós também utilizamos das plantas medicinais para trazer essa restauração da saúde da nossa pele. E aí existem algumas formas de você utilizar a questão da planta medicinal para você ter esse benefício para a sua pele. A forma mais tradicional e mais antiga é a questão do chá. Né? O chá, você pode fazer ele de 3 formas. Você pode fazer ele por infusão. E aí, deixa eu trazer aqui uma aspas para direcionar a forma correta de você fazer o chá. Porque, infelizmente, muitas pessoas não se beneficiam dos benefícios da planta porque simplesmente faz o chá da forma errada. Infelizmente é isso. Só para você compreender esse pensamento, recentemente eu recebi uma paciente que ela veio com um relato, a queixa principal era manchas na pele, melasma e acne. E aí no decorrer da nossa avaliação, eu comecei a observar que existiam alguns órgãos que estavam ali sobrecarregados, como por exemplo o intestino. Ela não conseguia ir não conseguia ir ao banheiro se não utilizasse um produto que fizesse com que ela fosse ao banheiro, ou seja, se não utilizasse aí um medicamento que fizesse com que ela fosse para o banheiro. Então, ou seja, o intestino dela não estava funcionando de forma correta. Na realidade, ele só estava funcionando se ela usasse aí um medicamento que estimulasse essa eliminação. Ok. E outra coisa que ela me falou foi que utilizou algumas plantas para esse benefício, porém elas não funcionaram. E aí eu achei interessante porque assim, as plantas que ela me citou foram plantas que assim, têm um poder enorme de regular o intestino. Eu perguntei, mas como é que você está fazendo o uso dessas plantas? Uma das coisas que eu percebi que ela estava fazendo errado. Primeiro, a forma de fazer o chá não estava sendo da forma correta. E também a posologia, ou seja, ela não estava usando a quantidade certa, nos horários certos,
para que ela tivesse esse benefício. E é exatamente isso que acontece. Muita gente usa o chá, porém usa de forma errada, e assim você não vai ter o benefício que ele pode te proporcionar. Então é interessante você ter esse conhecimento. Cada planta, cada parte da planta, existe uma forma de você extrair os seus princípios ativos e você ter a sua ação terapêutica. Gente, eu tô tremendo aqui de frio. Meu Deus do céu. Se eu gaguejar é porque o frio aqui tá ruim, viu? Meu Deus do céu. É 16, mas com a sensação de, sei lá, de 10. Meu Deus. Tô tremendo aqui de frio. Mas enfim, voltando ao assunto. Ela simplesmente utilizou do chá de forma errada. Por isso que não obteve. Mas assim, a quantos graus tá aí? Porque aqui tá demais, viu, gente? Eu não aguento isso, não. Ai, Jesus. Saudade do calor do meu Nordeste. Mas enfim, ela se utilizou do chá da forma errada. Então, não tem como extrair. Cada parte da planta, cada planta existe uma forma de extração. Não é só você jogar a planta na água, ferver um pouquinho e você tá achando que tá fazendo o chá, não. Ah, filha, aqui tá frio, viu? Mas enfim, existe a forma de infusão para você fazer o chá, a forma de decocção e a forma de maceração. Vamos desmistificar aí cada forma. Para aquelas plantas, mas tá um vento gelado. Esse vento eu acho que tá se formando por aqui e tá indo para aí, porque aqui tá frio, viu? Mas enfim, vamos continuar. Na questão da infusão, de como você fazer o chá, para você obter os princípios ativos daquela planta. Seja muito bem-vinda, Inês. Para você obter os princípios ativos da planta por infusão, você vai utilizar aquelas folhas que são aspectos das plantas mais sensíveis, vamos dizer assim. Mais sensíveis, que em alta temperatura elas podem se degradar, ou seja, que não é uma parte dura da planta. Então, por exemplo, as folhas é uma das formas de você fazer o chá por infusão, tá? E aí, como é que você realiza o chá por infusão? Você primeiro coloca o chá a água para ferver, né? Antes de chegar ao processo de ebulição, você desliga o fogo. Na xícara ou no recipiente que você for fazer o chá, você já deixa as ervas ali prontas e aí você coloca a água, tampa e espera por alguns minutos e aí tá feito o seu chá. Essa é a forma correta de você fazer a infusão, tá? Segunda forma é a decocção. Decocção é o quê? É quando você vai ferver a erva junto com a água. Você põe a água no fogo, deixa chegar próximo da ebulição, né? Os 100 graus a ebulição. Você põe a erva, tampa, deixa ferver por alguns minutos e aí você tira e o seu chá está pronto. Já a maceração, e antes de falar da maceração, esse tipo de chá feito por decocção geralmente vai ser parte mais rígidas da planta, como por exemplo casca de frutos, caules, raízes, são algumas partes da planta que você vai utilizar aí para fazer esse tipo de chá. Já a maceração, que é a forma de você extrair os princípios ativos da planta com a água em temperatura ambiente. Como é que você faz isso? Primeiro você separa a sua água, tudo certinho, e aí você vai começar a espremer, esfregar, enfim, o que for mais fácil para você compreender a sua planta, até o ponto dela soltar aquele sumozinho, aquele aroma, e você vai colocar essa planta, triturar, vamos dizer assim, tritura a planta o máximo que você puder, você coloca ela na água e deixa ela por algumas horas. O mínimo de hora que você pode deixar para você extrair por completo o princípio ativo da planta é em torno de 2 a 3 horas. Aí sim você vai ter a extração dos princípios ativos. Entendeu que assim, cada forma, cada parte
existe uma forma de você extrair esses princípios ativos. Não é simplesmente você colocar a erva na água, ferver um pouquinho e o seu chá está pronto. Por isso que muitas pessoas não têm o benefício que a ação terapêutica que o chá oferece, porque simplesmente não compreende a forma de como utilizar. Falando em posologia, mas antes deixa eu dar as boas-vindas a Elisângela, boa noite. Deixa eu aproveitar e pedir para mandar o aviãozinho para mais pessoas, que eu acredito que seja um assunto bem interessante, para que você tenha esses conhecimentos e compartilhar com outras pessoas também. Enfim, outro assunto que é bem importante no quesito de você utilizar a planta medicinal é você saber a posologia. Pare e pense comigo. Quando você vai para um médico e o médico te passa um medicamento sintético, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, olha, você vai usar por tantos dias e às vezes durante o dia, e também a dosagem. É isso que a gente chama de posologia. Na questão das plantas medicinais também não é diferente. Você precisa seguir à risca essa posologia para que você tenha ação terapêutica de forma eficaz, certo? Eu esqueci o nome dela, gente. Aquela que faz aquela bolsa linda de crochê. Eu esqueci. Mas enfim, seja muito bem-vinda, viu? Eu sou péssima para guardar nomes. Mas enfim, o chá é uma forma tradicional de você absorver os princípios ativos da planta para o seu organismo, para a sua pele. Mas como utilizar o chá em benefício da nossa pele? Além da forma tradicional de você tomar o chá, que vai te proporcionar não somente para a tua pele, mas também para todo o seu organismo, através da sua composição, dos princípios ativos que a planta carrega, né? E o nosso organismo tem essa boa absorção porque são biocompatíveis. Se a gente for olhar para a composição da planta e para a nossa composição química biológica, a gente vai perceber que a gente tem aí uma composição compatível, parecidas. Então, eles carregam na sua composição químicas bioativos que nosso corpo precisa para o bom funcionamento. Por isso que é tão eficaz, tá? E aí, o chá você pode utilizar da forma tradicional, tomando. E você também pode utilizar da forma você aplicando diretamente na sua pele. E aí, esse ato de aplicar na pele, você pode aplicar para você ter uma ação calmante, uma ação hidratante, uma ação anti-inflamatória e uma ação cicatrizante. Então, por exemplo, se eu estou num pico de inflamação da minha pele e eu tenho uma planta que ela tem uma ação calmante, como por exemplo a camomila, né? Eu posso fazer o chá e aplicar diretamente naquela região onde está acontecendo aquela sensibilidade, aquela inflamação. Ou posso me utilizar de um borrifador para fazer aquela borrifar em todo o meu rosto e ter essa ação. Isso é uma forma de você fazer também o uso da planta medicinal para isso. Até plantas que têm aí um poder de ação clareadora, você pode fazer esse benefício de você aplicar ou em compressas ou então borrifar e você ter aí a absorção através da pele para você ter esse benefício. Vale lembrar, deixa eu tomar minha água. Vale lembrar que existe formas da gente se alimentar. A alimentação por via oral, a alimentação por via tópica e a alimentação também por via respiratória. Quando você utiliza de uma planta que ela tem aí essa parte de aromática, além de você estar consumindo, além de você estar também na forma de compressa ou borrifando, também se alimentando de forma tópica, a inalação também é uma via de você consumir essa planta, porque a inalação é uma forma de levar esses princípios ativos para o nosso sistema,
nosso sistema nervoso central. Existem umas plantas que elas são absorvidas mais rápidas, outras não, mas enfim, você consegue ter essa via de absorção, tá? Outra forma de você utilizar aí as plantas medicinais, né, o chá, através do chá, é você fazendo a dissorção, ou seja, dissolver a argila para uso na sua pele. E isso é muito interessante porque, assim, se você associa a fitoterapia, mas a geoterapia, você tem aí uma potência para benefício da sua pele. Primeiro, por quê? A argila, ela tem uma grande característica que é ela ter partículas que ela absorve e ela elimina. O que é isso? Ela absorve lá os princípios ativos da planta nas suas partículas e ela direciona para aquela de forma muito mais direcionada para a absorção do nosso organismo, através da nossa pele. E assim ela também faz aquela absorção da sujeira, das toxinas e leva embora para acontecer a sua eliminação. Por isso que é interessante você saber utilizar as argilas de forma bem direcionada para você também ter o benefício. Assim como os chás, as argilas também são utilizadas de forma totalmente errada, errônea, e acaba não fazendo o benefício que ela poderia trazer para a nossa pele. Inclusive, isso pode ser também um assunto de uma live, trazer aí as argilas para o tratamento de pele, que eu acho super interessante, tá? Quem é minha aluna do curso Melasma Nature tem ouros nas mãos, né? Eu trago todas as informações e direcionamento, ensino passo a passo de como utilizar de forma correta, estratégica e ter aí os benefícios das argilas. Deixa eu dar as boas-vindas para quem está entrando agora. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre a fitoterapia no tratamento de acne, de manchas, do melasma. Se você tiver as suas dúvidas, pode colocar aqui nos comentários e a gente vai conversando, tá? Ok, a gente conversou sobre a questão dos chás. Outra forma de você utilizar, e eu queria tanto ter me organizado e ter trazido aqui tudo que eu precisava mostrar para vocês, referente à questão do chá, tinturas e tudo mais que a gente pode se utilizar da fitoterapia. Mas enfim, eu vou mostrando para vocês nos meus stories e vocês vão acompanhando aí. Seja muito bem-vinda! Boa noite, boa noite! A live foi um pouquinho mais cedo, porque a outra, meu Deus do céu, foi para quase 9 alguma coisa da noite e eu não dou conta. É um horário muito tarde e eu costumo dormir mais cedo para que no outro dia eu esteja com muita energia para trabalhar. Mas enfim, vão enviando o aviãozinho para mais pessoas entrarem na live. Como eu falei no início, ela vai ficar gravada e depois ela vai subir para a plataforma do curso Melasma Nature, tá bom? Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários que aos poucos eu vou respondendo para vocês. A tintura é uma outra forma de você se utilizar das plantas em benefício da sua saúde, da sua pele. Eu acho muito interessante a tintura por dois aspectos. A tintura você consegue extrair de uma forma mais direcionada os princípios ativos e ela também é muito prática. Então, para quem tem uma vida muito corrida, a tintura ela salva muita gente. Então, primeiro vamos entender o que seria tintura, porque às vezes eu falo tintura, eu acredito que, assim, eu acho que muita gente já sabe o que é e na realidade pode ser um assunto novo para algumas pessoas. A tintura, ela não é de cabelo. Ela é uma tintura fitoterápica que carrega aí todos os princípios ativos da planta ou das plantas, porque elas podem ser feitas em compostas e não somente simples. A tintura simples é aquela que carrega somente uma planta medicinal. As tinturas compostas é aquelas que carregam mais de 2 plantas medicinais.
E aí ela pode ser extraída de uma forma bem direcionada. Quando você utiliza a tintura, ela não que ela seja, vamos em termo terapêutico, melhor que o chá, mas em termos de extração de princípios ativos, a tintura ela traz um aspecto muito mais direcionado, porque o processo de extração ele faz com que consiga extrair de forma muito mais direcionada os princípios ativos, sem perder a qualidade, sem perder esses princípios ativos. Por isso que eu sou muito apaixonada por tintura. Já desenvolvi a tintura para melasma, já desenvolvi a tintura para um detox fitoterápico, já desenvolvi a tintura matinal, que é aquela tintura bem direcionada para você preparar o seu organismo e fortalecer a sua imunidade. E também já desenvolvi uma tintura para o detox parasitário, ou seja, eu sou louca por tintura porque eu sei a ação que ela pode trazer, sem falar na praticidade. Então a tintura, ela é uma preparação. Quem aqui já tomou tintura? Quem conhece o que é tintura? A tintura, ela é uma preparação que você faz. Aí eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui a tintura, mas calma aí, não saiam, que eu vou tentar aqui pegar tintura para demonstrar para vocês verem como é que ela funciona. Rapidinho. Voltei. Munida aqui, viu? Munida aqui de formas de você utilizar aí as plantas medicinais em seu benefício. Essa daqui é uma tintura, tá? Aqui, ela é uma tintura composta, não sei se vai dar para vocês verem, ó. É uma tintura composta que carrega 4 plantas e os seus grupos de princípios ativos. A tintura ela é feita de 2 formas, alcoólica e hidroalcoólica. O que é isso? É quando você faz somente com álcool ou você faz com a junção de água e álcool. Eu prefiro a tintura alcoólica. Por quê? A água, querendo ou não, ela é um veículo muito propício para proliferação de seres vivos, tá? Então, ela pode atrapalhar no quesito da validade do produto. Então, eu prefiro a alcoólica. E esse álcool, ele é interessante citar aqui, porque, assim, muitas empresas, muitas farmácias fazem com álcool 70, né? Quando você faz a mistura de álcool com água, álcool de cereal com água vira 70. E quando você faz com 70, é diferente no quesito de extração do princípio. Então, eu prefiro fazer com o álcool de cereal, porque o sabor, o teor fica diferente e você consegue se beneficiar bem mais. Tá? Então, a tintura, para você ter ideia, essa daqui, ela carrega 4 tipos de plantas. 4 plantas bem direcionada para fazer uma desintoxicação linfática, ou seja, trabalhar esses aspectos da linfa do meu corpo, fazer essa limpeza para que eu consiga ter aí o bom funcionamento da minha pele. Veja bem, eu trabalho o dia todo. Imagine se eu conseguiria fazer aí o uso de chás, porque o chá, eu prefiro que ele seja fresco,
para você não perder nenhuma propriedade. Ainda tem essa questão do quesito do chá. Quando você faz o chá e você toma em seguida, você está adquirindo mais propriedades daquele chá. Quando você deixa ele lá reservado para você tomar outra hora, você pode correr aí o risco de perder alguns princípios ativos, tá? E nunca tomar um chá do dia para o outro, tá? Nunca tomem, não façam isso, porque vocês podem estar aí, ao invés de vocês estar se beneficiando dos princípios ativos, da ação terapêutica, vocês podem estar adquirindo algumas situações desagradáveis, tá? Então, a ação não é a mesma. Já a tintura, gente, é muito fácil de utilizar. Você vai ter a posologia pré-descrita, né, pelo seu terapeuta, pelo seu médico, enfim, né, a pessoa que tem esse conhecimento prévio sobre isso, e você vai ter essa posologia. O máximo de vezes que você vai tomar da tintura, claro, depende aí da sua ação, do que você quer direcionar, você vai utilizar de 2 a 3 vezes no dia. Então, por exemplo, você vai utilizar as gotinhas, vai dissolver ela em água, e você vai tomar essas gotinhas. Nunca tomar líquida, colocar na boca. Você vai dissolver ela em 50 a 100 ml de água e você vai consumir, você vai ter todos os princípios ativos das plantas. Então, a tintura ela é uma forma terapêutica de você utilizar a planta de forma bem direcionada. Sem falar que ela também entra dentro dos grupos de fitoterápicos, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. A tintura, você também pode utilizar ela diretamente na pele, mas uma ressalva aqui nesse quesito de você utilizar a tintura diretamente na pele. Quando é uma tintura que, por exemplo, a tintura da cúrcuma, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal, que tô vendo que tem gente entrando. A Laís, seja bem-vinda, boa noite. Amanda, eu acho que é Valdéria, boa noite. A Pati, seja muito bem-vinda. Quando você usa a tintura diretamente na pele, você tem que ter uma ação bem direcionada, um benefício bem direcionado. Por quê? Na sua composição, ela carrega álcool. Existe um teor de álcool na tintura. Quando você coloca álcool na sua pele, você pode ter algumas ações. Tem pessoas que é alérgica a álcool, só pode utilizar produtos que não contenham álcool. Então, o álcool por si só, ele já traz aí um aspecto de desidratação para a nossa pele. Então, quando eu direciono o paciente a usar a tintura de forma tópica, é somente naquela região que precisa de uma ação bem mais rápida e direcionada. Por exemplo, para quem tem uma acne que está num aspecto muito inflamatório, a tintura da cúrcuma, você utilizando diretamente na sua pele, ela vai trazer um aspecto bem interessante, tá? Fora isso, você consome a sua tintura de forma oral. Ela também pode ser utilizada para você fazer alguns tipos de misturas de aplicação na pele, mas isso é um assunto mais complexo, que exige um certo conhecimento mais profundo e tempo para a gente falar sobre isso, tá? Mas a tintura é aquela forma prática de você fazer esse processo. Por isso que eu desenvolvi algumas formulações de tinturas para ser bem direcionado para o tratamento, né? E para aquelas pessoas que não têm tempo de estar aí fazendo chazinho o tempo todo, tá? É interessante também frisar que desde a planta, a droga fresca, né, o chá, até uma tintura ou um fitoterápico, é interessante você ter aí em mente que elas têm aí as suas precauções e também as suas restrições. Não é todo mundo que pode consumir uma planta. Então, é interessante você sempre procurar, antes de consumir qualquer produto, mesmo que seja de origem natural, você procurar saber as suas precauções, as suas restrições
e também a questão de interações medicamentosas para que não tenha aí nenhuma surpresinha. Então, não é recomendado você sair tomando sem nenhuma orientação, se você não tem o conhecimento, tá? Se você tem o conhecimento, vai lá que eu tenho certeza que você vai ter os benefícios. Hoje, para falar a verdade, eu não uso nenhum medicamento sintético. Eu cuido da minha saúde somente com as plantas medicinais, somente com todos os conhecimentos que eu absorvi durante esses anos de estudos, somente com plantas medicinais. Se eu tô com dor de cabeça, eu sei qual a planta que eu posso utilizar. Se eu tô com uma gripe, eu sei qual a planta que eu posso utilizar. Se eu tô com qualquer alteração no meu organismo, eu sei qual planta eu utilizar de forma bem direcionada. Então, é muito interessante você buscar, antes mesmo de, por exemplo, você ir para um medicamento sintético que tem uma ação muito agressiva para o nosso organismo, você buscar aí alternativas mais naturais e biocompatíveis com o teu organismo. Então, o chá é uma delas, a tintura é uma delas, e também tem aí os fitoterápicos. Quem já ouviu aqui falar em fitoterápicos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Quando eu falo que eu cuido da minha saúde só de forma natural, eu provo para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Já tá bem acabando. Isso aqui é um fitoterápico. É uma cápsula que carrega dentro dele alguns princípios ativos extraídos de plantas, tá? Os fitoterápicos, eles são medicamentos obtidos a partir da matéria-prima de plantas ou derivados de plantas, como, por exemplo, extratos, os óleos, enfim. É uma forma de você cuidar da sua saúde. Isso aqui são medicamentos que trazem uma certa... uma ação terapêutica, mas com baixa... como é que eu posso dizer? Eles são mais seguros, na realidade. Eles são mais seguros porque eles têm essa composição biocompatível e também eles não têm substâncias sintéticas que podem causar uma certa alergia. Já por si só, elas já causam uma certa alergia no nosso organismo. E eles também têm essa biocompatibilidade, os fitoterápicos. Então, quando você utiliza de um fitoterápico, você está levando para o teu organismo algo que ele reconhece. Então, a ação é direcionada, tá? É uma ação direcionada. Então, os fitoterápicos, eles, diferente dos medicamentos sintéticos, eles têm essa biocompatibilidade. Assim como, por exemplo, os fitocosméticos, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os fitoterápicos você pode utilizar para tratamento de diversas alterações do seu organismo. Para você ter ideia aqui, eu estou utilizando para reposição hormonal, estou utilizando também em um só fitoterápico, para reposição hormonal, para fotoprotetor. O fotoprotetor é uma das formas de você tratar o seu melasma de forma bem direcionada através do fitoterápico. Existem alguns, como por exemplo, o Oliolar, o Polipólio leucotomos, a Amora. São algumas formas de você fazer essa reposição hormonal e também essa fotoproteção e tratamento do seu melasma através de fitoterápicos. Eles podem ser ingeridos, né, previamente com a posologia já direcionada, analisando, claro, quem passa. Só quem pode te direcionar um fitoterápico é uma pessoa que tem o conhecimento e que pode fazer aí a indicação ou a prescrição, tá? Não é qualquer pessoa que pode estar te indicando o uso de um fitoterápico. Nem faça isso. Procure um profissional que realmente tem esse respaldo e que possa aí estar prescrevendo o seu fitoterápico, que ele vai saber aí a posologia certa, o que indicar e quais as plantas, as substâncias extraídas dessas plantas para ter a ação terapêutica. Não é somente sair usando e tá tudo certo, não. Não é bem assim. Não é uma dipirona da vida, pelo amor de Deus. Mas, enfim,
Os fitoterápicos, eles têm as ações anti-inflamatória, antioxidante, tem a ação bactericida, fungicida, tem ação antibiótica, tem ação parasitária, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode tratar do seu organismo. Na pele, ele tem essa ação de você fazer esse tratamento de dentro para fora. O fitoterápico ele é um grande aliado tanto no tratamento da acne como também no tratamento de manchas. Por exemplo, o Oliolá, ele tem uma ação de fazer um processo de renovação, de produção de colágeno, de produção natural de ácido hialurônico, incrível para a nossa pele. E isso a gente não, às vezes, nem consome, porque a gente não tem esse conhecimento. Mas os fitoterápicos, eles podem trazer aí uma ação muito interessante, bem direcionada para o tratamento da nossa pele. Outra forma da gente consumir os fitoterápicos em benefício da nossa pele é através dos fitocosméticos, tá? Esse daqui é um sérum, deixa eu abrir para vocês. É um sérum que ele tem a base de fitoterápicos, de plantas medicinais. Ele tem aqui a babosa, ele tem o gerânio, ele tem a palma rosa, ele tem o alecrim, ele tem algumas plantas medicinais que vai trazer esse benefício para a nossa pele. No início da live, eu comecei falando que a gente possui aí algumas vias de fazer a nutrição para o nosso organismo. A via oral, que é através da nossa alimentação. A via tópica, que é através dos produtos que nós colocamos na nossa pele. E também a via olfativa, que é através dos bioativos que a gente faz essa inalação. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando aqui. A Ana, seja muito bem-vinda. Magníficos Doce. Dani Aguiar, seja muito bem-vinda. A Leide Souza, seja muito bem-vinda. Enfim, e todas essas vias de alimentação do nosso organismo, ela leva todos os nutrientes essenciais lá para a nossa célula, onde tudo acontece. E leva também à questão da saúde ou adoecimento da nossa pele. Então, tudo que você ingere nessas 3 vias que eu citei, ou vai te conduzir à saúde da tua pele ou vai te conduzir à doença da tua pele. Então, é importante você saber qual produto utilizar. E não é só o produto no sentido, esse sabonete é bom. Não, é o produto no sentido, quais são as substâncias que esse sabonete, que esse sérum possui, que vai trazer o benefício para a minha pele. Tá? Então, é interessante você ter esse conhecimento. Seja muito bem-vinda, Del, a Anne Godoy. Então, os fitocosméticos, eles além de fazer aquele processo de limpar, hidratar, nutrir e tratar a nossa pele, eles também têm uma ação terapêutica. Tem uma ação terapêutica devido aos bioativos que ele carrega na sua composição. Então, por exemplo, esse fitocosmético aqui, além de estar tratando a minha pele contra melasma, manchas, linhas finas de expressão, né, os sinais de envelhecimento precoce da pele, ele também está tratando o meu organismo no aspecto hormonal e no aspecto emocional. Ou seja, a fitoterapia e todos os derivados que vêm com eles fazem esse conjunto de ação. Não direciona somente para a pele, mas para todo o nosso organismo, e isso vai beneficiar o nosso corpo como um todo. Por isso que é interessante, na hora de você fazer uma compra de um produto, você optar por um produto que tem essa ação terapêutica. E você só vai ter esses benefícios nos cosméticos naturais, nos fitocosméticos, tá? Esses dias eu tive uma seguidora que ela falou, eu só uso produtos veganos. Que legal! Só que eu quero
trazer aqui esse aspecto de produto vegano, produto natural, porque existe aí uma diferença muito grande, tá? Nem tudo que é vegano é natural. Nem tudo que é vegano significa que ele vai ter uma ação terapêutica para tua pele. Pelo contrário. Tá rolando aí uma moda de ser vegano, de não é produto com crueldade animal, não é de origem animal, e estão achando que esses produtos, eles são produtos que não trazem uma certa agressão para nossa pele. Pelo contrário, tá? Tem muitos produtos que são veganos, mas eles carregam aí uma concentração de substâncias que são altamente agressivas para a nossa pele, como, por exemplo, petrolatos, fragrâncias sintéticas, e isso a gente também tem nos produtos que não são veganos, mas são de origem sintética. Então, assim, não compre 6 por meia dúzia. É interessante você saber o que é vegano, o que é natural, o que é orgânico, para na hora da sua compra, na hora de você optar pelo produto, você não ser enganado nessas modas que as pessoas, né, que a indústria, na realidade, acaba introduzindo na nossa vida. Paula, seja muito bem-vinda! Mas, enfim, um cosmético natural, um fitocosmético, ele é utilizado a planta, né, e seus derivados, né, as suas formas, pode vir a tintura, pode estar no cosmético, pode vir o extrato, pode vir as partes das plantas conter no cosmético, e você ter a sua ação terapêutica e também a sua ação de nutrição, de hidratação e de tratamento para a sua pele, tá? É interessante também falar aqui que uma das formas de você observar se um produto ele tem uma ação terapêutica, a composição do produto, é você observar os rótulos. Nos rótulos, por mais que sejam miudinhas as letras, você vai encontrar todas as informações que você precisa para você não cair naquela coisa de é vegano, é natural e tá tudo certo, tá? Então, os fitocosméticos são aí uma forma de você se beneficiar das plantas medicinais para o tratamento da sua pele e também para o tratamento do seu organismo como um todo, tá? Uma vez que ele tem essa ação terapêutica não somente para tratar a tua pele, mas também a tratar outros aspectos, como, por exemplo, hormonais, emocionais, que são super interessantes. E se a gente for falar assim, em plantas que tem uma ação bem direcionada tanto para acne como para melasma, eu separei aqui 4 plantas que, para mim, elas são plantas que carregam na sua composição química nutrientes que são essenciais para manter e para devolver a saúde da nossa pele. Uma delas é a romã. Eu acho que a romã, muita gente conhece pelos benefícios da garganta, né? Ela é um anti-inflamatório muito poderoso e muita gente utiliza a romã para o benefício de tratar inflamações de garganta, situações que pode aparecer no quesito desse extrato da garganta. Porém, ela possui na sua composição princípios ativos que são poderosíssimos no tratamento de manchas e também de melasma. Ela tem ação antiparasitária, ou seja, é uma planta que você também pode aí consumir para você fazer aquela desintoxicação parasitária, porque ela vai provocar essa eliminação de parasitas no seu organismo. Ela tem ação antimicrobiana, ela também ajuda muito no processo de controle hormonal, tá? Então, para quem tem aqueles descontroles hormonais, a romã, ela é uma planta indicada para você ter esse consumo. É claro, frisando, é importante você conhecer os efeitos colaterais e se você pode ou não consumir essas plantas, certo? Antes de você utilizar elas, né? Não é porque eu estou falando aqui que ela é boa para isso que necessariamente você vai poder consumir. Por exemplo, gestante, lactantes em algumas fases não pode fazer o consumo dessa planta. Algumas situações cardiovasculares também não podem, enfim, tem as suas contraindicações. Ela também tem ação antioxidante e é aí que ganha um grande espaço no quesito de pele.
todo o processo antioxidante, ele vai fazer a inibição da produção de radicais livres, ou seja, equilibrar a produção de radicais livres. Então, a romã, além dela ter essa ação antioxidante, ela também tem essa ação anti-inflamatória. Porque uma vez que a célula sofre uma agressão, ela vai provocar uma inflamação e, consequentemente, levar aí os níveis de radicais livres. Então, a romã, ela traz esse aspecto bem direcionado e ela é muito utilizada, cientificamente comprovado no tratamento de manchas, tá? Ela pode ser usada tanto para melasma como para melanose, para acne, enfim, ela pode ser usada de diversas formas. E o bom é que você pode consumir ela de diversas formas também. Pode ser através do chá, pode ser através da tintura, pode ser através do fitoterápico. E também você pode utilizar ela como uma via de você fazer máscaras faciais com as argilas. E também você pode ter na sua composição do seu produto de cosmético a romã. Ou seja, você vai se alimentar de várias formas e ter os benefícios dessa planta. Uma outra que eu acho que todo mundo conhece e que, assim, parece até clichê, né? Falar sobre ela, que é a cúrcuma. Mas ela é uma planta que ela tem um poder antioxidante muito poderoso. E ela é uma planta, assim, que nos beneficia de várias formas, o nosso organismo como um todo. Ela é muito utilizada, por exemplo, no aspecto do sistema imunológico, fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas ela não só é utilizada nesse aspecto, ela também tem uma ação antitumoral, ela tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana, e existe alguns estudos que falam que ela também está correlacionada no tratamento hormonal e emocional. Agora, se você tem melasma, pare e pense aqui comigo. O melasma, ele é uma alteração na nossa pele que ocorre por diversas situações. Hormonal, exposição solar, que são as agressões externas, ocorre também pela questão emocional, sobrecargas de estresse, enfim, ocorre devido também sobrecargas de órgãos. São diversas causas. Se eu tenho um produto que ele vai me beneficiar em vários aspectos, eu tenho um cuidado mais direcionado do meu melasma. Então, é esse pensamento que você que tem melasma, que você que tem acne, você precisa começar a desenvolver. Eu tenho que buscar produtos que ele olhe para o meu organismo como um todo e tenha uma ação terapêutica multifuncional que vai me beneficiar de várias formas. A cúrcuma é uma delas. E aí a cúrcuma você pode consumi-la de várias formas. O chazinho da cúrcuma, a tintura da cúrcuma, você pode consumir a cúrcuma através do fitoterápico, fazer o fitoterápico da cúrcuma. Você também pode ter ela nos cosméticos e você também pode utilizar ela de forma tópica, direta na sua pele. E aí você pode utilizar tanto fazendo a máscara de cúrcuma com mel ou a máscara de cúrcuma com aloe vera, que também é outra planta super completa. E tá aí uma combinação que casa muito bem. Aloe vera com a cúrcuma junto casa muito, muito bem. Elas potencializam as suas ações, tá? Outra planta que é super mega interessante é o alecrim. Quem aí já consumiu o alecrim? Deixa eu dar boa noite aqui para quem está entrando. A Duda, seja muito bem-vinda, Duda. O alecrim, você percebeu que eu estou trazendo aqui plantas que comumente a gente encontra, facilmente a gente encontra, de repente tem até no seu quintal? Então, o alecrim, ele é uma planta muito interessante para a nossa pele. Ele tem ações diversas. Ele tem ação analgésica, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica. Deixa eu responder aqui. Oi, Joyce. Boa noite, querida. Cúrcuma é o mesmo que açafrão da terra?
Então, a cúrcuma longa é o nome científico da cúrcuma, tá? Que é conhecida em alguns lugares como açafrão da terra. Só que existe algumas espécies. Algumas espécies. Então, por exemplo, tem o açafrão verdadeiro, né, que chama o açafrão verdadeiro, o açafrão falso. Então, sempre que você for buscar consumir a cúrcuma, a que tem essa ação toda, não que as outras não tenham, tá? Mas cientificamente comprovada, toda essa ação terapêutica é a cúrcuma longa, que em alguns lugares é conhecido como açafrão da terra. Mas onde você for comprar, sempre e é obrigatório ter aí o nome científico para você conseguir identificar a planta que você está consumindo, tá? Então, a cúrcuma é sim, em muitos lugares, chamada de açafrão da terra, porque varia de lugares para lugares, né? Nesse quesito de nome vulgar, nome popular. Mas, se você buscar por cúrcuma longa, você vai ter aí os benefícios todos que eu citei agora há pouco. Boa noite, Duda! E o alecrim? Gente, ó, cúrcuma, ela tá na minha tintura matinal. Eu fiz um shot, na realidade, um shot em forma de tintura. Depois ele tá curando. Depois que a gente passar no processo de cura, ele vai estar pronto para comercialização. E aí eu vou disponibilizar para quem quiser fazer o uso da tintura, tá? Da tintura shot, da tintura para melasma, da tintura fitoterápica e também da tintura parasitária. É claro que tem aí as contraindicações e elas todas serão bem informadas para que você não consuma de forma errada, certo? O alecrim, ele também vai estar na nossa tintura de melasma. O alecrim, ele trabalha muito o controle da oleosidade. Ele também controla... Imagina, querida, qualquer dúvida pode perguntar que a gente tira aqui as dúvidas. O alecrim, ele tem essa ação de controle de oleosidade, ele tem ação antioxidante e ele também tem uma ação anti-inflamatória. Sem falar que também ele trabalha muito esse aspecto emocional, né? Ele tá aí envolvido em vários trabalhos, experimentos no tratamento de ansiedade, de deixar você mais ativa, no sentido de aquelas pessoas que têm baixa, como é que eu posso dizer? Que tá aí passando por uma baixa de humor, sabe? Falta de concentração. O alecrim, ele faz esse aspecto. Na pele, ele tem uma ação sensacional. Ele pode ser usado tanto para acne, como também para melasma e para outras alterações de peles que tem esse aspecto de inflamação, de excesso de danos causados pela questão de radicais livres, enfim, ele faz todo esse aspecto. E, novamente, ele pode ser usado de diversas formas. Pode ser usado como chá, pode ser usado como tintura, pode ser usado em cosméticos, pode ser usado em fitoterápicos. Ai, eu não acredito. Ai, parece que caiu aqui um pouquinho a internet. Me fala se vocês estão conseguindo me ouvir. Me dê aí um feedback, porque deu uma desconectada e uma conectada aqui muito rápida na internet, mas eu acho que deu tudo certo, né? Veja se vocês estão conseguindo me ouvir. Alguém me dá um feedback aí, se está conseguindo me ouvir. Então, vamos lá. E ele pode ser consumido dessas diversas formas que eu trouxe para você. Para a gente finalizar... ok, Josi, muito obrigada. Para a gente finalizar, eu vou trazer aqui uma planta que também ela é super, mega completa, que é a amora preta. Quem já ouviu falar aí da amora preta? A amora preta, ela é bem utilizada no quesito de hormonal, controle hormonal e também em sintomas do climatério. O
que é o climatério? É aquela fase que você está saindo da vida fértil para a menopausa. É aquela bagunça que deixa a mulher meia, sabe? Mexe com tudo na mulher. Então, a Amora, ela tá muito direcionada nesse aspecto. Ela também tem essa ação fotoprotetora, assim como a romã. A romã, ela também tem essa ação fotoprotetora. Então, a Amora, ela tem ação anti-inflamatória, adstringente, antioxidante, cicatrizante, expectorante, emoliente, diurética. Ela tem ação fotoprotetora, ela tem ação de regulação hormonal, ela também tem ação na regulação, né, da ansiedade, nesse aspecto emocional. Ou seja, ela é uma planta completa, tá? Ela também vai ser uma planta que está na composição da nossa tintura de melasma. Ou seja, eu separei aqui plantas que você pode consumir de uma forma bem direcionada e que você vai ter um benefício para o teu organismo. Mas é interessante citar que, assim, eu recebo diariamente pessoas me perguntando se, por exemplo, eu formulei um sérum para melasma, que esse sérum, ele tem na sua composição bioativos que vai não só tratar o seu melasma, mas também ter essa ação no quesito hormonal, no quesito emocional, ou seja, ele vai tratar você como um todo. E aí uma pessoa que me segue perguntou se esse sérum ia resolver a vida dela, ia resolver o melasma dela. E aí o que eu percebi? É claro que assim, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não têm a informação de como realmente tratar o seu melasma. E eu colocar toda a minha esperança de tratar o meu melasma em um único produto, eu vou simplesmente... infelizmente eu não vou ter aquele resultado que eu espero. Por quê? Não é um produto que vai resolver o seu problema. O produto, ele tá com ações, com bioativos que vai te direcionar para uma determinada situação, como, por exemplo, uma alimentação de via tópica. O que eu quero que você entenda, e o que eu expliquei para a seguidora foi o seguinte: para mim tratar uma anormalidade na minha pele, para mim tratar qualquer alteração da minha pele, eu preciso olhar para mim, para o meu organismo, olhar para os meus hábitos, tá? Eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e falam: depois que eu engravidei, eu tive melasma. E aí eu sempre pergunto: e o que é que você usa na pele? A pessoa: eu não uso nada. Então a gestação não foi o principal, né? E como foi a sua alimentação? O que é que você se alimenta? Eu como Aí fica falando. Eu disse: opa, então não é só a gestação. É a gestação, a falta de cuidado, a sua alimentação. Ou seja, são hábitos. O que eu quero que você compreenda é o seguinte: o produto, ele tem a sua ação. Mas se eu uso o produto, mas eu não mudo os meus hábitos, eu posso ter o benefício que o produto ele traz. Mas não vai ser um benefício de cura total. Eu não vou conseguir chegar à cura porque simplesmente eu estou tratando algo e esquecendo o outro. Então, não funciona. Você não vai ter essa resposta. É a mesma coisa de você ir para um tratamento com a estética convencional, de tratamento de melasma, e você fazer um peeling na sua pele. Um microagulhamento na sua pele. Qual é a ação desses produtos, desses procedimentos? É você fazer aquele refinamento da sua capa externa da sua pele, provocar aquele processo inflamatório para que as tuas células de defesa respondam com uma nova pele, vamos dizer assim, né? Uma nova pele, uma renovação da capa externa. Só que o problema está lá dentro e você não cuidou disso. E aí, quando você faz esse processo de inflamação na sua pele, de agressão na sua pele, você está ativando ainda mais aquele processo que está lá acontecendo lá dentro. Então, é interessante quando você pensar em melasma, em acne, que são, assim,
as alterações que mais acomete a população, é interessante você perceber que não é só a pele. Você não precisa, você não pode olhar somente para a pele. Porque enquanto você olhar somente para a sua pele, você não vai ter a resposta que você precisa, que você está buscando. Você vai ter somente o efeito placebo. Somente o efeito placebo. A cura da pele, a desativação do melasma, a cura da acne, ela vai acontecer quando você tratar ela de dentro para fora. Neutralizar aí todas as causas que pode estar causando essa alteração. Fran, isso é possível? É muito possível, de forma natural. Você não precisa, por exemplo, mudar radicalmente a tua vida por conta disso, ou, sei lá, buscar milagres, formas milagrosas. É simples, é você deixar de trazer para a sua vida aqueles maus hábitos que destroem. Que para e pense, gente, nós nos alimentamos diariamente, o nosso corpo precisa de um alimento. Porém, a gente se alimenta de produtos que não tem nada de nutrientes que beneficiam o nosso organismo. Para você ter ideia, vamos trazer aqui um exemplo que eu trouxe hoje nos meus stories. Existe aí um paciente que adquiriu câncer na garganta porque fumou por muito tempo, porque fuma, e aí começou o tratamento, ele deixou de fumar, conseguiu estabelecer aí a sua saúde. E aí, quando ele percebeu que estava tudo certo, ele começou os mesmos hábitos que levou ele ao câncer. Vocês acham que vai acontecer o quê? Câncer. Então é isso. A nossa saúde, ela acontece por bons hábitos. A nossa doença, ela acontece por maus hábitos. Nós somos aquilo que a gente coloca no nosso organismo. As nossas células, elas brigam constantemente para não se multiplicar quando elas estão adoecidas. Por isso que é importante diariamente você ter o hábito de você provocar a saúde do seu organismo. É você fazendo uma boa desintoxicação, limpando o seu organismo de sujeira, de toxinas, metais. É você fazer uma alimentação rica em nutrientes que vão proporcionar aí a saúde do seu corpo. É você tomar água. Eu ri esses dias porque teve uma paciente que ela falou: Fran, mas eu tomo água, eu tomo mais que 3 litros de água por dia. Eu disse: provavelmente tá tomando água errada. Tá tomando água errada. Eu tenho certeza que aqui você toma água, mas provavelmente tem alguém aí que toma água, ou todo mundo tá tomando água do jeito errado. E aí eu falei para ela: olha, a água, nosso corpo é composto por 70% de água. Nosso cérebro por 80% de água. E nosso sangue por 90% de água. Então, nosso corpo precisa de água. Quantas vezes você toma água por dia? O nosso organismo precisa de água para funcionar, para fazer a sua limpeza, para fazer o seu bom funcionamento. Quantas vezes você toma água por dia? De que forma você toma água? Que tipo de água? Qualidade da água que você está tomando? Então, tudo isso são ações que você precisa começar a compreender para você ter aí a saúde do seu organismo. Por exemplo, uma forma errada de tomar água, além de, por exemplo, olhar os aspectos de qualidade da água, né, no quesito de pH, essas coisas, é você tomar água assim, ó, no golão. Você tomar aquele copão de água. Se você observar, você vai compreender o que eu quero dizer. Quando você toma copão de água, você tá achando que tá arrasando, né? Tomando água. Eu tô reabastecendo aqui os meus órgãos, a água que ele precisa. Só que esse ato de tomar guti a água, sabe o que é que acontece? Você está simplesmente fazendo o processo de eliminação acontecer mais rápido. Quando você toma isso muito rápido, daqui a pouco você precisa ir no banheiro. E aí o seu corpo absorveu todos os nutrientes que a água carrega? Será que essa água foi bem direcionada de forma correta para o teu organismo absorver os nutrientes, o que ele precisa para o bom funcionamento? Muita gente está tomando água de forma errada. Qual é a forma de você tomar água de forma correta? É você tomar água de golinhos. Você tomar várias vezes ao dia,
mas você tomar água de golinhos. Faça esse experimento. Pegue uma bucha de lavar a louça e comece a despejar a água nessa bucha, mas despeja com vontade, como se você estivesse tomando essa água. Você vai perceber que ela encharca e ela começa a eliminar muito rápido aquela água. É o que acontece com o nosso organismo. Mas se você tomar de golinho, se você pegar a bucha, a água e colocar devagarinho, molhando, como se você estivesse apreciando a água, você vai perceber que ela vai absorver o máximo de água possível e com o tempo é que ela vai começar a eliminar aquilo que realmente não precisa mais. E é exatamente isso que acontece com o nosso organismo. Então a gente precisa começar a observar os nossos hábitos para que a gente tenha respostas positivas no nosso organismo. E assim acontece também com os alimentos. Como é que eu quero, por exemplo, ter uma resposta positiva em um tratamento de, sei lá, melasma, e eu sei que o álcool faz mal para a minha saúde, mas eu tô lá tomando álcool. Eu sei que o refrigerante é açúcar até Deus me livre, e eu tô lá no refrigerante. Eu sei que, vamos lá, a pizza é daquele jeito e eu tô lá na pizza. O que eu quero dizer, não que assim, você vai excluir isso da sua vida. Mas é aquela coisa, gente, bons hábitos levam a vida. Maus hábitos levam à morte. São escolhas. E a gente paga por essas escolhas, infelizmente. Tanto as escolhas de bons hábitos, como também as escolhas de maus hábitos. Tá? E assim, eu quero agradecer a quem passou por essa live, a quem assistiu. Eu espero que eu tenha contribuído trazendo aqui um conhecimento sobre esse mundo de você tratar da sua saúde, da sua pele de uma forma natural, consciente, integrativa, que é exatamente isso que a estética natural ela traz para nós, as terapias naturais traz. E eu espero que a partir de hoje vocês olhem para essas plantas que eu trouxe aqui de uma forma muito... eu posso utilizar de uma forma bem direcionada. Tá bom? Essa live vai ficar gravada. Se você ficou alguma dúvida, se você chegou agora no final, volta lá no início, porque tem muita informação. E deixa suas dúvidas nos comentários. Ela vai permanecer aqui por um tempo e depois ela vai subir lá para o curso de Melasma Nature, para as minhas alunas elas terem acesso vitalício lá, tá bom? Boa noite para vocês. Eu quero agradecer de coração a todas que passaram por aqui e de certa forma prestigiaram um pouquinho da nossa live, ok? Boa noite, Deus abençoe a todas. Agora deixa eu desligar aqui. Encerrar.